Oi pessoal da IBN Manancial, tudo bem com vocês? Eu sou Bia Cubo, eu faço parte do time de comunicação da Pastor de São Paulo como voluntária e eu sou responsável pelo time de textos que cria não só legendas para Instagram, Facebook e tudo mais, como também outros conteúdos textuais de roteiro de vídeos, alguns manuais que a gente precisa fazer por escrito e outros materiais impressos, enfim, tudo que envolve texto eu faço parte desse time. E eu queria compartilhar hoje aqui com vocês algumas dicas, boas práticas que vocês podem aplicar por aí. Mas primeiro de tudo, até sempre que eu falo com o time sobre isso, eu gosto de relembrar que a gente faz isso porque a gente está plantando no reino de Deus. Toda pequena palavra que a gente coloca numa legenda, coloca em um comunicado, tudo isso impacta no reino de Deus de alguma maneira. E a gente sempre tem que lembrar que esse trabalho de bastidores também ele anda junto com as outras formas de servir. Então, primeiro de tudo, isso faz diferença, porque ter esse princípio em mente ajuda a gente a criar conteúdos mesmo que vão fazer a diferença, que vão ser criativos, que vão impactar muitas vidas. E aí, agora passando para a parte mais técnica, né? Isso envolve não só legendas, mas qualquer tipo de produção. É muito importante que vocês tenham uma linguagem própria, um padrão. E assim, às vezes é difícil já ter isso de cara no começo, pode ser algo que vocês vão construindo aos poucos e vão notar o que funciona melhor para vocês. Então, na Paz Church de São Paulo, depois se vocês quiserem dar uma olhada nos nossos conteúdos, a gente tem algumas palavras que se repetem, até alguns emojis que se repetem. A gente utiliza muito o coraçãozinho azul, por exemplo, porque tem a ver com a nossa identidade visual. Então, a gente foi criando esse tipo de linguagem. Tem algumas palavras que os pastores também repetem em pregação, então a gente está sempre de olho nesse tipo de expressão, nesse tipo de linguagem, porque a Paz São Paulo, ela é uma instituição, né? Então, envolve várias pessoas, não é como se fosse um perfil de um pastor, envolve várias pessoas, então a gente precisa estar de olho nesses pequenos detalhes e padronizar isso em linguagem é muito importante. E aí algumas outras dicas que podem fazer a diferença é sempre quando for criar algum tipo de conteúdo, antes de focar na criatividade, em algo que pode ser legal e chamar atenção, o foco tem que ser em passar a informação necessária. Será que você vai divulgar o culto online ou será que você vai divulgar uma programação presencial? Porque se for o culto online, você tem que já deixar claro horário, como acessar, qual link, tudo que é de mais relevante você coloca primeiro e aí depois você vai florear e dar outros tipos de... vai enfeitar de outra forma esse conteúdo. Se for uma programação presencial, por exemplo, você tem que informar o horário, qual local, o endereço, porque nem todo mundo conhece. Pode ser que encaminhem, alguém do seu ministério encaminhe esse post para uma pessoa nova e lá ela tem que encontrar todas as informações, endereço, horário, tudo certinho. Então, todo post, se ele não é um post só de engajamento, com uma frase legal e tal, tem que ter um objetivo. E aí na legenda você também tem que priorizar esse objetivo e depois você enfeita de forma mais criativa esse conteúdo. E aí uma dica que a gente faz também é ter alguém para revisar. Então, se é uma pessoa que já tem uma habilidade melhor de redação e vocês estão com pressa, tudo bem não passar pela revisão, mas se é alguém novo que está entrando no time, é legal que passe por uma revisão, porque todo mundo está sempre aprendendo. Então, quem escreveu aprende, quem vai revisar aprende. E aí existe até uma forma de equilibrar aquilo que a gente conversou no início, que é a padronização da linguagem. Então, é uma forma de manter esse padrão também. E no mais, sobre legendas, vocês podem, depois de tudo, no fim, tornar o texto mais criativo. E umas dicas bem valiosas é sempre fazer com que a pessoa que lê queira se identificar. Então, você pode fazer pergunta, você pode sugerir de ela marcar alguém, você pode induzir a pessoa a fazer comentário. Então, é sempre legal ter essa interação, não só para criar um engajamento na sua página, mas para que a pessoa se identifique com aquilo e ela queira continuar acompanhando. Então, é uma via de mão dupla mesmo. É uma rede social, né? Você tem que socializar, tem que comunicar, engajar. E
Sobre hashtags, antes tinha muito uma questão de que as hashtags traziam um público bem maior e tal. Eu acredito que isso diminuiu um pouco, mas é muito importante continuar. Assim como existem boas práticas, né, cristãs que a gente pensa que, poxa, isso não vai fazer um grande impacto. Por exemplo, se eu falar aqui de Jesus para uma pessoa, é uma coisa. Se eu falar de Jesus dentro de uma sala com 50 pessoas, é outro impacto. Mas não é só porque só tem uma pessoa que você vai deixar de fazer, né? Porque aquilo também importa pro reino de Deus. Da mesma forma, é a hashtag. Você não precisa encher de hashtags, mas você escolhe algumas que são relevantes e que podem atrair pessoas. Porque, vamos supor, se você colocar lá a hashtag culto online, pode ser que tenha alguém que já participou de culto e ela pesquise lá no Insta. Culto online, deixa eu ver outras igrejas, o que elas fazem, eu quero visitar alguma outra igreja que eu não conheço. Pode acontecer. E essa pessoa pode acabar no seu post e participando do seu culto online. Então é muito legal ter esse tipo de valorização do seu conteúdo por meio das hashtags e atrair pessoas novas. Isso pode ser uma forma de evangelismo também. E existe o outro tipo de uso da hashtag, que é para fazer aquilo que a gente também já comentou sobre a sensação de proximidade, pertencimento e tal. Às vezes você tem um evento... Opa, minha bateria. Às vezes você tem um evento de jovens e você cria uma hashtag e aí os jovens vão começar a divulgar essa hashtag e tal, para se identificar, para divulgar, para mostrar que fazem parte. Então esse outro tipo de estratégia de uso de hashtags também é muito válido. Então, eu sei que esse papo aqui é muito rápido, a gente poderia conversar sobre muitas coisas, muitas dicas de texto e muitas dicas de uso de meios sociais, mas vocês vão encontrar o melhor caminho e é importante lembrar que tudo é teste, tudo é questão de adaptação e cada igreja tem a sua própria comunicação de maneira original e é isso, gente. Boa sorte aí nos conteúdos de vocês, eu com certeza vou querer acompanhar.